Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara de Campinas. Hoje a gente veio até aqui à Vila Padre Anchieta, no Centro Cultural Maria Monteiro, para bater um papo com a Mariana Tauri e com o Beto Limberger, eles que são curadores e produtores da 9ª Mostra Curta Audiovisual, chegando na 9ª edição. É a primeira mostra de curta-metragem de Campinas e a mais tradicional, diríamos assim, né? Apesar do curto espaço de vida. Mariana, obrigado de nos receber e eu gostaria que você falasse um pouquinho do que tem diferente dessa edição para a edição do ano passado. Eu queria apresentar um pouco a mostra, né? A gente começou em 2006, é um evento feito de forma independente, desde a primeira edição a gente vem batalhando para que o evento aconteça ano a ano e sempre tentando formas de captação. Tentamos Lei Rouanet, tentamos PROAC, fomos atrás de todos os mecanismos até que a gente optou por começar a fazer com editais. O ano passado a gente conseguiu contemplar no edital de Campinas, que é o Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Isso para a gente foi uma grande vitória, assim, no sentido de que a gente foi reconhecido no nosso próprio município, né? O nosso trabalho de 8 anos aí foi reconhecido. E possibilitou para a gente poder trabalhar da forma que a gente vinha sonhando já há algum tempo, que foi ampliar a grade e também descentralizar o evento, que a gente acabava fazendo muito nos lugares em que a gente já tinha determinada abertura, por ser um facilitador devido a todo o trabalho voluntário da equipe. Agora, por a gente estar contando com uma infraestrutura um pouco melhor, né, por a gente poder profissionalizar a nossa equipe, a gente conseguiu abrir novos braços de programação e atingir novos locais como esse que a gente está aqui agora, que é um local muito interessante. Quantos filmes estão nessa edição? Bom, a gente recebeu mais de 200 filmes, né, de todo o país. O intuito da mostra sempre é de exibir um maior número possível. Então, dentro das possibilidades agora e tendo um edital municipal, a gente abriu aí, deve estar com aproximadamente uns 70 filmes, né, no total, incluindo o número recorde de filmes de Campinas que a gente vai estar exibindo. Né? E é muito bacana porque aí você consegue mostrar também para a população, porque a gente vai exibir em alguns lugares diferentes, um panorama daquilo que está sendo produzido na cidade, que às vezes é muito difícil para as pessoas conseguirem assistir, né, a produção da cidade. Ou porque muitas vezes a gente que é produtor também, a gente faz um lançamento específico, e aí vai rodar festival, e aí a cidade acaba não sendo muito contemplada com esse tipo de coisa, né? Ou porque realmente as pessoas preferem muitas vezes cinema comercial. Então a gente vai estar levando para vários lugares, quase todas as sessões tem pelo menos um filme produzido em Campinas, né? E aí a gente vai estar tentando traçar esse panorama da produção não só nacional, mas também da produção local. E de fora de Campinas, tem filmes de quais estados, de quais cidades? Tem filme do Brasil inteiro, assim, a gente vai do Rio Grande do Sul até o Amazonas com filme participando da mostra. É muito legal que a gente consegue ver novos polos de produção audiovisual no país, né? O Nordeste, por exemplo, está fervilhando, estão produzindo muita coisa e muitos filmes que estão ganhando muitos prêmios, né? Isso é uma coisa legal da mostra, a gente consegue dialogar desde o filme do menino que está na faculdade, que está fazendo um trabalho de conclusão de curso, e aí fica um trabalho legal, ele submete para o festival, até esses filmes que estão ganhando prêmios em diversos festivais aí no país. E quais lugares diferentes os editais possibilitaram ter, além aqui do Maria Monteiro? Em quais lugares serão exibidos os curtas? Então, a gente buscou sair desse eixo que a gente tinha, que era muito centro Barão Geraldo em si, né? Aí a gente veio para o Padre Anchieta, a gente está nos Dois Céus, não sei se vocês conhecem, a gente descobriu também nessa pesquisa. A gente tentou mapear a cidade, mapear o que tinha de espaço cultural, onde a gente conseguiria chegar, o que tinha, assim, alguma infraestrutura já para a gente chegar com uma projeção, o que não tinha. E aí nisso a gente também foi com uma programação de praças, a gente está com acho que 6 sessões na praça. E quais gêneros que vocês abarcaram nessa 9ª edição? Porque vocês procuram sempre dar uma permeada, tentar manter um equilíbrio, né? Tem algum destaque para algum segmento? Não tem nenhum segmento em destaque, justamente porque a gente sempre está buscando
trabalhar com diferentes linguagens. Então você tem muita animação, tanto na mostra infantil quanto na mostra adulta, isso é legal também. Você tem bastante documentário e documentários diferentes, alguns que ousam na questão de linguagem e ficções. Falsos documentários a gente tem também, né? E ficções também, buscando sempre contemplar todas as sessões. Tem uma sessão mais adulta, então são os filmes que são desaconselhados para menores de 18 anos, a gente tem aí as sessões na praça, tem filmes que são mais acessíveis, porque a gente também não quer proporcionar uma programação que a pessoa assista um filme e fala, não quero mais ver. A ideia é que a pessoa se interesse e volte. Exatamente. Sim. E aí você inclui um filme um pouco diferente depois que isso está andando. E os documentários esse ano a gente percebeu que tem muitos deles com um apelo político, digamos assim. Você tem sobre ditadura, sobre a questão indígena, sobre questão de terra, disputa de terras em centro urbano. Então tem uma programação bem interessante aí, com filmes que abordam assuntos que você não vê na mídia usualmente. Não vê usualmente, até mesmo pelo momento que a gente está vivendo hoje, tanto para o bem quanto para o mal, se discute política, né? E isso é muito bom, é muito importante, como sociedade, a gente discutir isso, e discutir isso também na sétima arte, né? Discutir isso no cinema. E ferramenta, né? Usar uma ferramenta. Uma ferramenta para... E as oficinas, tem oficina para criança, tem oficina para quem está iniciando, como que estão as oficinas? A gente tem 5 oficinas nessa edição, a gente tem uma que é voltada assim para crianças, mas não é fechada a crianças, acho que se um adulto quiser participar, tiver interesse, que é técnicas de animação com sombra chinesa. Aí tem uma oficina mais para produção de curta-metragem mesmo, que é prática de... Primeiro vai ser uma parte teórica, depois gravar um curta. Uma terceira oficina que vai ser vídeos de bolso, que é a mesma ideia, só que vai ser com telefone celular, gravando documentários, né? E aí vai ter uma oficina diferente esse ano que é sobre trilha sonora, com trilha sonora experimental. Então você vai ter lá já os vídeos e a turma vai criar trilhas sonoras ao vivo com voz ou instrumentos. Isso vai acontecer no Sesc. E aí depois o resultado disso vai virar uma sessão dentro da programação da mostra. E a última oficina aqui é uma oficina de stop motion, que vai ser trabalhada com massinha, né? Vai trabalhar com massinha e vai também gravar um curta-metragem stop motion. Legal, bacana. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais um pouco da mostra curta. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Cultural, hoje aqui no Espaço Cultural Maria Monteiro, batendo um papo com a Mariana Tauri e com o Beto Limberger, produtores e curadores da 9ª Mostra Audiovisual. Você não foi contemplada só pelo FIC, né? A mostra ela teve 2 editais. O primeiro foi o FIC, que a gente contemplou no final do ano passado. E no começo desse ano a gente acabou passando de suplente, a gente foi contemplado no PROAC, num festival de artes. E aí a realização através dos 2 editais possibilitou a gente abrir bem mais as janelas que a gente tinha vontade de abrir. E com o FIC o nosso objetivo era chegar em mais locais de Campinas e via PROAC a gente aumentou as nossas atividades de formação. A gente conseguiu ampliar a grade de atividades de formação. Que é o mais bacana, que você forma público, você forma mão de obra, você a gente desperta o interesse, né? Vamos dizer que a gente tem a programação meio que dividida em 2 grandes blocos, que seriam as exibições e as atividades de formação. Aí, além desses 2 grandes blocos que tem nas atividades de formação, são as oficinas, as masterclass, que esse ano a gente convidou a Academia Internacional de Cinema, que é uma escola de cinema das mais importantes do Brasil. Eles vão ministrar 2 masterclass dentro da programação. E a gente vai fazer uma palestra com 2 cineastas, produtores recentes, né, para conversar sobre os novos nomes do audiovisual e falar sobre como é produzir cinema no Brasil com as novas leis enfim, falar sobre o dia a dia mesmo do profissional. E além desses 2 grandes nichos, a gente resolveu abrir uma nova aba que é os intercâmbios. Os intercâmbios é o nome que a gente deu para a programação
que vai dialogar com outras artes. Então a gente convidou o Feverestival para trazer algumas cenas curtas, que são espetáculos de aproximadamente meia hora, para abrir algumas das nossas programações. Aí a gente conversou com o Núcleo Feverestival, eles indicaram os profissionais e as atividades elas vão ser elencadas, né? Vai ter essa atividade cênica em sequência à sessão. Outra parceria nesse sentido do intercâmbio a gente fez com o pessoal que faz uma canja de jazz lá no Centro de Convivência. Canja instrumental. Canja instrumental. E aí a gente tem uma programação, um dos curtas campineiros que estão nessa sessão lá no Centro de Convivência é um filme que chama Aqui Jazz. Não sei se vocês já conversaram com a equipe. Já. Bastante premiado, bastante conhecido. E aí o filme do Albert, né? o filme do Albert. Daí a gente juntou essa programação da Canja, a sessão continua com o filme dele, e vem vindo outros filmes que estão mais ou menos conectados com essa temática. E a outra atividade que a gente colocou nesses intercâmbios é um verdadeiro encontro mesmo. A gente vai convidar as produtoras, convidar profissionais e prestadores de serviço do audiovisual de Campinas para um encontro dentro do Museu da Imagem e do Som, em que a gente vai abrir espaço para divulgação dos trabalhos e troca de experiências efetivamente. Bacana, interessante. A programação esse ano está bem rica, né? Bem rica, sim. E aí, do ponto de vista técnico, estético e de telespectador, de um espectador de cinema, o que você percebe que mudou da primeira mostra, das produções da primeira, agora para essa última? As mudanças na tecnologia, na forma que as pessoas tiveram acesso, né? Hoje em dia você consegue fazer um filme num celular. E antes era bem, assim, dava para fazer esse esquema mais guerrilha, assim, mas você tinha que carregar uma câmera muito grande. Assim, eu acho que as possibilidades das novas tecnologias, elas realmente ampliaram muito a produção. A gente percebe isso no número de pessoas que se inscrevem. Agora, em relação à qualidade, eu não acho que não... assim, a minha opinião pessoal é que não necessariamente a tecnologia leva a uma qualidade superior. Eu acho que tudo depende também... Tudo depende de uma boa história. Que você... Tem muita história repetida, né? Assim, até ontem eu fui ao cinema e fiquei pensando nisso. Puxa, as pessoas pegam a mesma história e contam de novo, e a mesma história e contam de novo. Poxa, precisa também inovar nessa coisa de abordagem de um tema de forma diferente. Então, a gente também busca isso na curadoria. Tipo, esse cara falou sobre o mesmo assunto, só que ele falou por um viés que até agora ninguém tinha pegado por aí. Então, é interessante a gente ouvir desse ponto de vista. Então, a gente busca também valorizar o roteiro, o argumento, a forma que a pessoa trabalhou, e a gente põe na balança, o cara fez o filme ele mais 2, né? Na lista de créditos é ele mais 2. Poxa, então esse é diferente de uma outra pessoa que fez dentro de toda uma estrutura cinematográfica grande. Então, trazer esses dois modelos e outros modelos, tem diversos, não são dois, né? São milhares, a gente mostra que é possível fazer, né? É possível fazer e os resultados são diversos. E tem porque vocês foram mais ou menos 200 inscritos e teve que ser filtrado, caiu para uns 70 mais ou menos, né? Sim. 70 filmes. Tinha muita coisa ruim no meio? Ruim, muito amador, extremamente amador. É difícil falar isso, porque como a gente produz audiovisual... É muito complicado você fazer uma avaliação do outro, né? Eu tenho, pessoalmente, muito problema em falar o seu trabalho é ruim, porque cada trabalho se dá dentro de uma determinada condição. Né? Então, assim, se você perguntar para mim, tinha coisa ruim, eu vou falar, não tinha. Mas o que acontece é que a gente tem temáticas recorrentes, que é o que a Mariana estava falando, né? A gente tem temáticas recorrentes e a pessoa aborda a mesma temática da mesma forma. Então acaba que o filme em si não traz nada de novo, exato. Então a gente sempre vai estar buscando, né, tamanhos diferentes de filme, duração diferente, né? Porque tem filme de 1 minuto que diz muita coisa, tem filme de 25 às vezes que consegue dizer menos que o filme de 1 minuto. Eu acho que isso que ele está falando é uma das coisas que diferencia a evolução. Se eu for ver assim, a curadoria da primeira até agora,
Eu acho que antes as pessoas tinham uma capacidade de colocar os filmes em menos minutos, em 7 minutos faziam. E hoje eu acho que a grande maioria vai para os 20, 22, 25 minutos. As pessoas passaram, acho que por ser mais acessível... É isso que eu ia perguntar, se o advento da tecnologia... Acaba que você fica com, às vezes, dó, né? Não sei, na ilha de edição lá, você fala, ah, não, mas demorou tanto para gravar essa cena, vamos deixar ela no corte. E eu acho que talvez, é uma percepção pessoal, tá? Eu identifico que os filmes ficaram maiores. Assim, eu vejo os catálogos das primeiras e a gente tinha bastante filme até 10 minutos. E agora é bem difícil. Para a gente conseguir colocar filmes de menos de 10 minutos, a gente se esforça para que tenha essa diferença de tamanhos, porque a maioria é acima de 20. Legal, bacana. E qualidade de dramaturgia? Tem, assim, alguns atores ali que vocês batem o olho e falam, nossa, esse cara é bom, ou tem muita coisa teatral ainda? Porque tem uma diferença de linguagem teatro e linguagem TV e linguagem cinema, e às vezes as pessoas pensam que é mais ou menos a mesma coisa e são absolutamente diferentes. A gente pensa em abordar isso, inclusive, numa oficina que eu busco ainda, não deu para essa edição, talvez na próxima, mas que os atores venham na mostra para falar sobre a diferença de preparação que eles têm para um espetáculo e para um filme. Você tem a câmera aqui, assim, às vezes na sua cara, assim, e você tem que falar. Diferente que no espetáculo você está longe, mas você também é o seu corpo, você tem que projetar a voz. Então existe uma diferença muito grande na preparação deles e às vezes um ator que é muito acostumado com o teatro acaba não se dando muito bem na presença da câmera. Mas eu acho que não é que é ruim, né? É uma coisa de... Linguagem. Linguagem mesmo, é. São opções que os diretores fazem. Evidentemente que muito filme é feito sem orçamento nenhum, então o ator é quem está passando quase. E isso destoa, né? Então a gente sempre procura filmes em que, se a atuação não é excelente por uma determinada condição. Isso fica mais para as ficções, mas acaba que, no geral, você pega filmes feitos de forma muito independente, com atuações excepcionais. No geral, a gente como está fazendo a curadoria para uma mostra de cinema, a gente busca fugir um pouco da linguagem teatral, a menos que ela seja intencional dentro dos filmes, que em alguns casos até se justifica. A gente tem um filme de Manaus, inclusive, que trabalha com essa linguagem teatral muito forte, quase que performática, mas dentro do filme que eles apresentaram, aquilo faz todo sentido. Esse filme está na sessão Windsor, sessão adulta, inclusive. Legal, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta no próximo bloco para falar um pouco de cinema brasileiro. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Cultural, hoje aqui no Espaço Cultural Maria Monteiro, no distrito de Aparecidinha, na Vila Padre Anchieta, batendo um papo com a Mariana Tauri e com o Beto Limberger, eles que são curadores e produtores da 9ª Mostra Audiovisual, que acontece agora durante o mês de outubro. Queria falar com vocês um pouquinho de cinema brasileiro. Como que vocês enxergam as grandes produções hoje, o mercado brasileiro, em termos de qualidade, não de quantidade, e de quantidade também? Pergunta difícil, né? Olha, eu trabalhei bastante, eu fiz alguns longas, né? Eu trabalhei bastante no Polo de Cinema aqui de Paulínia, então eu tive um contato mais próximo, assim, com algumas grandes produções. E acho que, assim, por trás das câmeras, acaba que o trabalho é sempre meio parecido, né? Independente do resultado final. O trabalho da gente como produtor acaba sendo muito parecido. O que modifica mesmo é depois ali, né, o roteiro e como que isso vai ser, esse material vai ser finalizado. Mas você está me perguntando mais, né, sobre o resultado mesmo. O que tem ido para as telas? Mas esse é o grande ponto, né? Porque você tem uma produção relativamente intensa de longas-metragens, inclusive, que não chega às telas. Porque o cinema brasileiro ele ainda tem, e o pessoal da Ancine está tentando resolver isso de alguma forma, né, de ter... esse problema da distribuição, porque o que chega à tela normalmente são comédias com o pessoal da programação da TV, né? E os filmes mais alternativos acabam que nem sempre conseguem chegar às telas. Um exemplo disso é o Esmir,
que vai estar participando de uma mesa no Sesc. Ele fez um curta que fez muito sucesso na internet, e ele fez o longa, né? Os Famosos e os Doentes da Morte. Doentes da Morte. E ele vai estar vindo conversar. E o longa dele é quase que experimental, acho que não chega tanto, mas tem uma estrutura narrativa diferente. Mas é muito difícil você romper essa barreira por conta da distribuição dos filmes ainda. E o Esmir é um nome que tem peso no mercado, é conhecido, já tem alguns filmes que foram exibidos. Teoricamente, para ele seria mais fácil colocar o filme dele em circuito, e não é bem assim, né? Tanto que você vê um monte de filme brasileiro premiado em festival, a gente recebe a notícia que o filme ganhou o prêmio. Só que você não consegue ver porque ele não vai para a sala de cinema. Exatamente. Mas, assim, em contraponto a isso, é um dos filmes que a gente passou na mostra do ano passado, que foi o Rio Cigano. Ele está lançando hoje, ou a semana que vem, ele está lançando, por esses dias, ele está lançando no cinema. Ele vai para o Belas Artes em São Paulo. E para o pessoal da equipe, está sendo uma grande batalha, porque é um filme independente, é um filme alternativo, de um circuito um pouco diferente do comercial. E existe uma batalha para que o pessoal vá ao cinema, porque senão o filme fica em cartaz uma semana e sai. E sai. Isso A você está falando de uma sala em São Paulo. Uma sala, porque assim, a primeira semana é decisiva, né? Dependendo do coro da primeira semana, o filme continua. Ou se não deu, ele já sai e aí não tem mais como voltar. Uma pena, né? E a qualidade do que está indo do que está chegando no circuito, em termos não estéticos, assim, em termos de gosto pessoal mesmo. Muita comédia romântica, muita coisa parecida. Porque o circuito ele é comercial, você precisa vender o ingresso. Sim. Então é mais fácil você colocar uma pessoa com a qual todo mundo está acostumado a estar vendo na novela, porque isso chama público, né? Então acaba que poucos são os filmes que vão rompendo com um ou outro padrão que você tem, inclusive de estrutura narrativa, né? Tem o Que Horas Ela Volta, que está em cartaz agora, que é um filme que rompe um pouco com isso. Mas tem, ele chama atenção pela atriz. Exato. Meio no boca a boca, ele tá conseguindo segurar, acho que está na terceira semana de bilheteria boa, assim. E aí consegue ficar e vai. Essa coisa de ter um mercado muito comercial, seria um efeito ressaca pós-Tropa de Elite, porque veio Cidade de Deus. Depois veio Tropa de Elite e o Tropa de Elite 2, que levou um outro público para o cinema. Eu não sei, mas a impressão que passa é que que se criou uma expectativa de se produzir filmes hollywoodianos, diríamos assim, e com essa estética, com essa pegada brasileira, e isso não aconteceu pós-Tropa de Elite, né? Vocês acham que que é um pouco uma ressaca? Porque depois veio uma coisa muito parecida, assim, eu não consigo de cabeça, assim, eu não consigo me lembrar de nada que tivesse um grande destaque na mídia ou de público, que não fosse uma comédia de um ator mais famoso de TV. Eu gosto particularmente do Jorge Furtado, né? Mas o Jorge Furtado também, nesses últimos anos, ele não lançou nenhum longa. Ele é um diretor que trabalha com uma linguagem. Ele trabalha com atores globais, inclusive com um núcleo, mas ele tem uma linguagem diferente. Um cinema autoral bastante interessante. Interessante, ele não apela para essa comédia escrachada, gritaria, brincadeira o tempo todo. Eu, como estive no cinema ontem, isso me assustou um pouco. Os trailers, assim, que passaram antes do filme que eu fui ver, todos os filmes pareciam a mesma coisa. E provavelmente isso faz sucesso, né? Isso retorna o dinheiro na bilheteria, porque senão não estaria se replicando, né, o formato. Mas eu acho que é só uma questão do que chega na tela, porque eu acho que a diversidade de produção, ela existe. Ela existe, mas é que não chega... Em geral, a diversidade ela é garantida por um edital público, porque o financiamento do cinema ele ainda passa muito por uma escolha de um comitê de publicidade de uma grande empresa. Então, se você é dono de uma marca, você vai querer colocar a sua marca no filme que vai levar muita gente no cinema. E o que tem levado muita gente acaba sendo um... E aí eu queria fazer um link com uma coisa que a gente tem na mostra, que é um teor meio melancólico, que a gente tem uma coisa de buscar e resgatar a imagem dos cinemas de rua, né? As sessões na mostra, elas chamam o nome de antigos cinemas de rua de Campinas. Alvorada, Biju, Casablanca, Regente, Rink, Jequitibá, Ouro Verde, enfim, são diversos cinemas.
E acho que assim, o fato de hoje em dia todos os cinemas estarem dentro de shopping centers também coloca um pouco, a gente não tem mais uma sala de cinema de arte, que poderia estar contemplando esse outro nicho que não chegaria no cinemão comercial. Agora, a falta de ter um cinema de rua, um cinema de arte, faz com que acabe que a gente fica na mão desses grandes multiplex da vida, né? Que acabam tendo outra forma outro critério de seleção. E essa lei de que agora os canais fechados têm que produzir conteúdo brasileiro, produzido, roteirizado, atuado e feito tudo com conteúdo nacional. Tem saído bastante coisa interessante, né? Porque é muito criterioso e tem tido, pelo menos até agora que eu vejo, as produções são super cuidadosas de todo ponto de vista. É uma saída também, não é cinema, mas do ponto de vista profissional e de se produzir cada vez mais e mais, não deixa de ser um canal de aprendizado e de continuidade da indústria de cinema, né? Como eu trabalho, o que eu te falei, como produtora, vamos falar assim, se você está fazendo uma série, se você está fazendo um curto, se você está fazendo um longa, acaba que o seu trabalho é muito similar. O que é o resultado é que fica diferente. Eu acho que produzir televisão, para quem é da equipe técnica, é bem parecido com a produção do cinema, claro, com todas as diferenças que todo mundo sabe. Mas, assim, existe um conteúdo para televisão hoje que é bem, assim, cultural, né? Existe a tentativa de chegar nisso. É uma possibilidade para quem produz conteúdos curtos, né? Dividir seriado. Você tem uma experiência agora, né, recente de seriado. Não é nem só a televisão, mas são outras mídias também, né? Que esse tipo de série ela vai para a TV, ela fica disponível no seu celular, então você tem acaba outras plataformas. Exatamente, você amplifica as possibilidades de onde esse produto vai chegar. Bacana. Vou voltar para a mostra curta audiovisual. De quando até quando? Como que as pessoas se informam das oficinas? Onde vai estar sendo exibido qual curta? O nosso site, mostracurta.arte.br, é art.br. O nosso Facebook, né, a página da mostra, que é /Mostra Curta Campinas, né? A gente divulga por lá todas as novidades, os eventos, a gente vai ter um dia a dia da mostra também para acompanhar. As inscrições para as oficinas elas vão ser abertas agora no começo do mês, né, no começo do mês de outubro. E aí, quem quiser entrar em contato com a gente também, fazer alguma pergunta ou alguma sugestão, é mostracurta@gmail.com. Beto, obrigado. Mariana, obrigado. As datas, Eu estava esquecendo da data. De quando a quando? As datas, a mostra ela começa no dia 22, com uma abertura solene no Teatro Castro Mendes. E a programação oficial mesmo começa a partir do dia 23 até o dia 31 de outubro. Perfeito. Mari, muitíssimo obrigado por nos receber. Beto, mais uma vez, obrigado. E o Conexão fica por aqui. Tchau e até a semana que vem.